E para quem duvidava, aparentemente o Remo fez a proposta para o Pikachu. Já vieram informações de que durante os últimos dias teve reunião do pai do jogador, de representantes do atleta, na sede do clube do Remo, e de que a proposta foi feita. Se o Pikachu vai aceitar, aí já são 8.500. Mas o Remo tá fazendo a parte dele. O Remo que tá agindo aí no mercado, os nomes estão começando a aparecer. O Carlinhos, atacante, também pode pintar aí no clube do Remo. Remo tá de olho no Thalisson, zagueiro do Paysandu. A gente trouxe a informação ainda há pouco também no Mania Liberal Mais. Gosto dessa possível contratação. Para mim é um baita de um zagueiro, Thalisson. E o Paysandu com dificuldade no mercado, né? Gosto das contratações do Paysandu até agora. Interessante porque esse assunto, Iago Pikachu lá atrás, quando começou, ele começou justamente com alguém, né, não necessariamente o Braz e muito menos o presidente Torião, mas alguém fazendo uma pergunta para o Iago Pikachu, né, lá atrás. Você jogaria no Remo? Como é que está a sua situação? E o Pikachu começou a responder essa pergunta, começou a responder em entrevistas, em tudo, dizendo que jogaria, dizendo que é profissional e tudo mais. Então isso aí, algo que pode ter começado de uma simples pergunta, começou a desenvolver eu não diria um interesse, porque eu creio que por jogadores como o Iago Pikachu, o interesse ele sempre vai existir, porque é um jogador de qualidade. Mas eu diria que começou a se ver a possibilidade. E as informações vão dando conta que essas reuniões já aconteceram, a proposta foi apresentada e, para ser mais detalhista e claro, dando aqui também a informação e o crédito, o jornalista Lucas Jossafa, ele passou alguns detalhes, que o Remo apresentou a proposta e que já teria o sinal verde do atleta, ou seja, o Pikachu já teria dado o sinal verde para essa situação, para essa negociação. Então, a partir daí, os desdobramentos, é claro que encaixe, proposta, e vai para outras questões, vem para a questão contratual e tudo mais, mas, segundo a informação, o Pikachu já teria dado o sinal verde. Né? O Pikachu, ele está no Fortaleza desde 2021, fez mais de 280 jogos, 61 gols, 35 assistências, são números bem pesados, né? Pelo Paysandu, o Pikachu atuou em 213 jogos, marcou 62 gols, sendo considerado o maior lateral artilheiro da história bicolor entre 2012 e 2015. Além disso, o Pikachu também passou pelo Vasco de 2016 até 2020. Né? Teve uma breve passagem pelo Japão, acho que a saída para o Japão do Pikachu acabou não se deslanchando como se imaginava. Mas a grande questão é que a proposta foi apresentada, os desdobramentos estão acontecendo e o atleta já teria dado o seu aval para essa informação. O Michel Anderson até falava com ele há pouco buscando uma outra informação e daqui a pouco também estará conosco. Andrei Vilhena, que o Remo tem no elenco hoje, porque como já falamos, os jogadores do Remo têm no elenco, né? Assim como aconteceu com o Pedro Castro, que teve a renovação automática, né? O Pedro Castro teve a renovação automática. Vamos começar falando do Remo no programa de hoje. Já começamos, aliás, falando dessa situação do Pikachu. O Pedro Castro, por exemplo, ele é um jogador que teve a renovação automática ativada pelo gatilho de renovação mediante ao acesso. No entanto, o jogador já foi confirmado e vai jogar na próxima temporada pelo CRB. O próprio Marcos Braz falou na coletiva, João, que os jogadores que têm contrato com o Remo, alguns não ficarão no Remo para a próxima temporada. Isso já aconteceu com o Pedro Castro e a tendência é que aconteça com outros jogadores. Como nós estávamos analisando por posição aqui na semana passada, com a possível chegada do Carlinhos, aí você já tem o João Pedro, você tem Marrone e outro jogador que ainda deva vir para a posição. A tendência, por exemplo, é que jogadores como Eduardo Melo ganhem destino. O Paysandu teve e demonstrou interesse no Eduardo Melo, né? O centroavante já jogou com o técnico Júnior Rocha no Caxias. Mas aí a negociação não andou e àquela altura o Remo disse que não iria emprestá-lo. Mas não é que não iria emprestá-lo de maneira geral. Acho que o foco ali era não iria emprestá-lo para o seu maior rival. Mas o que tudo indica, jogadores como Eduardo Melo, como o próprio Dodô e outros podem ganhar destino mesmo tendo contrato com o Remo. O Remo precisa dar essa enxugada, até para que na próxima temporada, em 2016, aliás, já estamos nesse planejamento, o Remo consiga fôlego. O Remo precisa de um elenco mais esticado e vamos, hoje, por exemplo, no Remo, se você for pegar os jogadores que possuem um contrato com o Remo, possuem vínculo com o Remo, não significa necessariamente se vão continuar ou não. Por exemplo, o Remo tem goleiros Marcelo Rangel e Gorvinhas, né, os dois devem permanecer, os dois já têm contrato. Zagueiros, Klaus, Remo renovou. Tem o Cauã e tem o Tassano. O Tassano também é um jogador que tem contrato
e a princípio vai se apresentar e vai treinar. Deve permanecer, vamos ver, Remo, até porque o Remo já perdeu o Kaique Almeida, e daqui a pouco outro assunto que vamos abordar também, o Remo tem interesse e monitora a situação do zagueiro Thalisson, que jogou a Série B pelo Paysandu, pertence ao Coritiba. Remo monitora e vê a possibilidade de empréstimo. Justamente pela saída do Kaique Almeida, Remo vai buscando a reposição. Então, com a saída do Kaique, Remo já busca a reposição. Então, por isso, talvez tenha ficado aqui a brecha para que o Tassano fique e cumpra seu contrato. Laterais, Marcelinho renovado, Jorge já renovado, Sávio também. Acho que o Sávio não foi anunciado oficialmente, mas ao que se sabe, Sávio permanece no Remo. Volante, Zé Ricardo, contratado. Cantídio permanece, Pavani e Jaderson. Meias, Panagiotti, Dodô e Iago Ferreira. Esse Iago Ferreira, para quem não lembra, ele é o filho do Iranildo, né, jogador que chegou no Remo nessa temporada e vai ficar aí, é um jogador que o Remo aposta. O Dodô está com contrato, né, mas é um dos jogadores que também pode ser negociado, depende muito da questão da oportunidade de mercado e do clube que quer levá-lo, né? Não adianta o clube dizer, eu quero o Dodô, mas o Remo paga aí 80%, eu pago 20%. Assim também, papai não quer, mamãe não beija. Atacante, Diego Hernandes, Nico Ferreira, PH, Aleph Manga, João Pedro, Eduardo Melo, Marrone e ainda tem a possibilidade do Carlinhos. Então, mediante a isso, João, Remo, com a saída do Kaique, monitora a situação do zagueiro Thalisson, né? Bom jogador, jovem, com margem para evolução, né? Tem a possibilidade de Carlinhos. Além disso, o Remo certamente está muito... eu não tenho nenhuma dúvida que o Osório está em contato direto com o Braz e que o Osório está passando vários nomes e contatos e que muitos jogadores têm vínculo até 31 de dezembro. Então, a expectativa é que na virada do ano, dia 1º, dia 2 ou até dia 3, quando o Remo se apresenta lá no CT do Retrô, em Camaragibe, região metropolitana de Recife, o Remo vai ter novidades. Não sei se já teremos todas as novidades, né? Todos os jogadores que vão compor o elenco para a Série A, mas certamente grande parte deles já vão se apresentar. Portanto, esses são jogadores que o Remo tem, além daqueles que está buscando no mercado e que estão engatilhados, João. É verdade, André. E esse panorama que você deu aí do Remo, de quem o Remo tem hoje, já certo para começar a temporada, ele é muito importante, né? Ainda tem o Panagiotti. Pana tá na relação aqui. Meio-campista, né? Você passou aí a lista de todo mundo. Ainda é um elenco bastante aquém, né? Do que o torcedor para uma espera, Série A, sem dúvida, né? Série A. Mas é muito importante destacar que muitos jogadores ainda vão vir. E a minha expectativa de... Michel Anderson tá aqui no telefone. Ele já chegou eu escutei ele falando assim, então tá fechado. Presta atenção, hein? Michel Anderson já vai trazer uma informação, hein? Quando o Michel chega falando no telefone aqui, ou quando ele sai no meio do programa para atender alguém, é porque vem alguma fofoca por aí. Então a gente pode esperar o melhor, pode esperar a informação exclusiva daqui a pouco com o Michel. Mas falando sobre essa questão do Remo, André, acredito que esse elenco do Remo vai ser formado aí aos poucos, tá? Tinha uma informação também de que o Braz já tinha pré-contato com cerca de 15 atletas e a gente tá sabendo de alguns nomes aos poucos, né? Então, a partir, quem sabe, dessa semana ou da próxima, já começam a pipocar a maioria desses nomes. E o mais interessante é que eles não vão vir para Belém nesse primeiro momento, né? Vai todo mundo ir lá pro CT do Retrô, vai todo mundo para Pernambuco. Só ali bem perto da estreia do estadual que os jogadores vão estar aí em Belém de fato, mas desses nomes que acabaram vazando, né? Que podem ser confirmados daqui a algum tempo, são nomes que me agradam até, André. Gosto do Remo indo buscar o zagueiro Thalisson. É um cara que, para esse time do Carlinhos, para esse time do Paysandu, o Thalisson foi muito acima da média, cara. É um cara que eu já vi, pelo menos todo prejudicou técnica, muito, né? Se ele tivesse um time que ajudasse ele, e aliás, eu nem sei como o Coritiba não aproveita o cara. Aí eu já não consigo entender isso, porque é um cara que joga muita bola, é um jogador interessantíssimo, tem altura, tem velocidade, tem técnica. Se ele tiver um time que ajude ele, acredito que vai potencializá-lo ainda mais, né? Pode ser uma boa substituição aí pro Kaique, aquele famoso boi barato. E sobre o Carlinhos, é um cara que não foi tão confortável, né? Lá no Vitória. Vai ter uma nova chance na Série A. É uma aposta.
Não sei quanto é o salário dele, mas a informação que a gente tem é que o Remo vai arcar com o salário integral desse empréstimo com o Flamengo. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até o final da próxima temporada, né? Então o Flamengo aparentemente não vai querer renovar com esse atleta. Então é uma aposta aí do time azulino, né? Um jogador que para o Parazão pode ganhar aí uma confiança por ser um nível técnico de estadual um pouquinho mais abaixo, pode ajudar ele inclusive a ganhar, né? Mais confiança para o início da temporada, mas é um cara que já se provou lá no Campeonato Carioca, mas não foi tão bem na Série A, né? Ele vai ter uma nova oportunidade esse ano aí na primeira divisão, a ver o que ele pode fazer no Remo. Dando informação, eu escutei ele falando assim, ó, então tá fechado? Posso falar? Não posso, como é que tá? Em busca de informação, bota a câmera nele. Já conosco aqui o nosso Michel Anderson. Michel, bom dia para você. E se tiver informação, já fala pra galera que tá na expectativa aqui. Michel, bom dia. Bom dia para você, bom dia ao João. Bem-vindo novamente, depois das férias. Muito obrigado. Saudade de você. Não muita, mas que isso? Algumas. Mas enfim, bom dia para os Jujubas aí. A gente estava monitorando aí todas as situações possíveis e temos algumas novidades aí. Quando você quiser puxar alguma coisa, quando a gente for entrando nos assuntos aí, vamos deixar um suspensezinho. A gente está no assunto do Remo. Você tem alguma novidade quente do Remo? Não, tem novidade quente do Remo. Sobre o Pikachu, alguma? É verdade, né? Rapaz. Notícia do Zé Maria Trindade. E aconteceu a reunião, eles não foram juntos à reunião, né? Mas aconteceu a reunião no mesmo dia. Quais? Uma com o representante do Pikachu, o pai dele. E a outra com o representante do Ganso. Né? Agora, a questão do Ganso a gente só tem que tratar porque, com certeza, o tema Ganso foi tratado, mas o Papito também tem outros atletas, né? Então a gente tem que ir com um pouco mais de cautela. Do Iago é o Iago e pronto. No caso, o representante do Ganso também representa outros atletas, então a reunião poderia não ser pelo Ganso, e sim por outro atleta. Mas com certeza o Ganso foi tema. Sim, né? sim. Com certeza o Ganso foi tema. Eu só estou tentando confirmar se foi só o Ganso ou se teve mais alguém, né? O que eu tenho sobre o Iago? A proposta está na mesa, é um contrato de 1 ano, um contrato que é abaixo do que o Fortaleza pagava para o Iago, e o Iago ele tem agora nas mãos o poder de decidir se ele quer jogar no Remo ou não. Existe também uma proposta da Turquia e que vai ter uma reunião hoje, né? Para poder analisar com calma, ver o que o clube de lá vai oferecer. Não tem no nome do clube, mas tem essa proposta da Turquia. E aí, a partir daí, dessa situação, o Iago vai decidir o futuro dele. Clubes do Brasil também sondaram o Iago, como a Chape, como o Atlético, enfim. Mas não chegou a ter, pelo menos as informações que eu tive, a gente não chegou a ter uma proposta efetiva pelo Iago, né? Proposta na mesa do Remo, contrato de 1 ano, um valor interessante, contrato de 1 ano com renovação por mais 1 ano em caso de permanência. Permanência na Série A. Assim vai funcionar o contrato do Iago, porque o Remo está com política de pés no chão, não sabe o que vai acontecer na temporada, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E outra, o Tonhão também está no último ano de mandato. Então, por estar no último ano de mandato, se eu não me engano, o estatuto não permite fazer contratos longos para deixar para a diretoria futura. Então, essa é a situação atual de momento, e a gente vai ter uma definição nos próximos dias. A proposta agradou. O que eu posso falar é que a proposta agradou, mas o atleta é quem vai decidir. O Roçafa também confirmou essa informação lá de Campinas, né? E ele postou há 17 minutos atrás: Pikachu cada vez mais próximo de ser oficializado como o novo reforço do Remo. E ele disse aqui na informação que ele deu antes também, de que classificou como negociação avançada.
Não, a proposta está na mesa. A proposta, a parte financeira já foi toda conversada. O que está faltando é o Iago decidir se ele quer ficar em Belém, quer ficar no Brasil, ou se ele quer ir para o exterior. Então, vão ouvir essa proposta do exterior, e aí o Iago vai decidir. Michel, e o que tu acha, pelo que tu sentiu? Pelo meu achismo, acho que ele vai ser jogador do Remo. Acho que ele vai ser jogador do Remo. Pelo meu achismo. Mas a gente tem que aguardar enquanto não está no papel. Mas é sentimento ou sentimento, alguma coisa... tô falando achismo. Não, eu sei. Ou alguma coisa de percepção que... Não, que você achismo. Por tudo que eu conversei, com as partes que eu conversei. Ele é simpático com a proposta do Remo. Conversei com... A proposta agradou. Financeiramente, a proposta agradou. Não é o mesmo contrato que ele tinha no Fortaleza, mas é uma proposta interessante. Eu acho que isso diz muito sobre que tipo de proposta agora o Pikachu vai ter no futebol brasileiro, né? Porque o Atlético que você falou, Atlético Mineiro ou Paranaense? Não, Paranaense. Pois é. Eu acho muito... Assim, é possível, claro que é possível, mas improvável que venham propostas grandiosas para o Pikachu nesse momento. Né? E não sei o valor, né? Michel passou que é abaixo do que ele recebia no Fortaleza, portanto, proposta de 1 ano, apresentada pelo Remo para o Iago Pikachu, na mesa, aguardando apenas o ok do atleta, e a qualquer momento, nas próximas horas ou dias, Pikachu pode ser confirmado. Senhores, é o seguinte, para a realidade do Remo, Pikachu é uma grande contratação, tá? O Rodrigo Sarava está falando aqui, em relação a atletas, isso não impede do Remo fazer contrato de 2 anos e tal, apenas em contrato com empresas. Pois é, então se isso não impede, é uma decisão mesmo do Tonhão por conta de não deixar um problema para o ano seguinte. É uma questão de vontade. De responsabilidade, né, com a situação. Mas... Até porque o Tonhão, numa entrevista que deu ontem à noite, né, ao programa Bola na Torre, ele falava que, neste momento, o seu sentimento é de passar o bastão. Né? Neste momento, até pelas questões... porque, cara, você ser presidente de um clube é complicado. Então, neste momento, o pensamento do Tonhão é encerrar o seu mandato em 26 e passar o bastão. Né? Então, principalmente tendo esse pensamento, ele vai tentar organizar tudo ali até o momento que ele está, né? Para não comprometer o próximo que venha depois. Mas, portanto, aí a confirmação, Iago Pikachu recebendo a proposta de 1 ano do Clube do Remo, proposta na mesa. Além do Iago Pikachu, o Remo também monitora a situação do zagueiro Thalisson. Ainda comentando essa questão do Pikachu, tô vendo aqui gente aqui no chat do YouTube, por exemplo, o Edmilson Assunção, Pikachu está em final de carreira. Cara, o Pikachu tem 33 anos de idade, e hoje em dia um jogador com 33 anos, jogador que se cuida, tá? E o Pikachu se cuida. Ainda tem muita lenha pra queimar, tá? Por isso que eu falei, cara, pra realidade do Remo, o Pikachu ainda vindo por um preço abaixo do que ele vinha ganhando no Fortaleza, é uma grande contratação pro Remo, cara. E ele não vai jogar de lateral, tá? Ele vai jogar do meio pra frente. Esqueça um Pikachu de lateral. Não existe Pikachu de lateral mais. O Pikachu ele vem como extremo, extremo. Falava de ponta, né? Ponta externo, direita. Enfim, E tem um detalhe aí que o torcedor precisa se atentar. E pra ele é muito bom, Michel, porque Atlético Paranaense, Chape, pra ele não geraria tanta repercussão nacional como ele vir pro Clube do Remo. Porque a história é a seguinte, ele voltando pro Pará, pro maior rival do Paysandu, o clube que o revelou, quando o Remo tá na Série A e o Paysandu tá na C. Isso vai reverberar no país inteiro, cara. E hoje o Remo, qualquer coisa que sai do Remo hoje, a nível nacional, os caras discutem bastante. Então é mais uma história que envolve aí o Remo na Série A. As pessoas já entenderam no Brasil que o Remo engaja muito nas redes sociais, né? Nosso povo gosta muito de futebol. Então, isso que você falou é verdade. Então, tudo que vai repercutir bastante, né? Essa vinda do Pikachu, caso seja confirmado. E tem um detalhe para quem critica a questão do Pikachu. Primeiro, como o João falou, é um jogador de 33 anos, está bem longe do fim da carreira. Segundo, um cara que está desde 2015 fora de Belém e jogando em alto nível, sabe o que é jogar uma Série A e com muita competência. Mas a temporada dele esse ano não foi boa. A temporada do Fortaleza esse ano não foi boa.
né? E tem um terceiro ponto. É um jogador daqui. E mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que se o Iago vier, ele vai querer dar 200% para manter o Remo na Série A e para ser essa referência, para ser essa representatividade do povo, da torcida do clube do Remo. Jogou no rival. E daí? Quantos jogadores já não atuaram no rival, pelo Brasil inteiro, aqui em Remo, Paysandu, e chegaram e conseguiram fazer e honrar a camisa e tudo mais. O que importa é lá dentro de campo, e eu tenho certeza que ele vai representar. Ele não vai jogar o nome dele no lixo, e eu tenho certeza que ele vai ser um dos caras que mais vai se entregar nesse projeto de 2026. E o Iago Pikachu, ele sempre teve essa característica, né? Eu lembro, cara, não vou lembrar o ano agora, não lembro se foi 2007 ou 2008, que ele foi para a Copa São Paulo com o Castanhal. Essa altura morava lá e foi acompanhando, mas já fui como parte da imprensa. Fui acompanhar e tudo. Iago Pikachu, o Rossi estava nesse time do Castanhal, o Igor Henrique estava nesse time do Castanhal. Não. Eu fui acompanhar. Nessa época eu estava... Você já tinha abandonado? 12, 13... Não, tinha uns 13 anos, 14, talvez um pouco mais. Eu fui de cameraman, cinegrafista. Cinegrafista. Mas só para entender o contexto, você já tinha abandonado a carreira? Já tinha largado a carreira de futebol. Eu larguei cedo a carreira. Foi joelho? Larguei cedo a carreira com 16 anos, já abandonei a carreira de futebol. Foi joelho? Os dois, joelho e falta de empresário também, principalmente. Mas ali, àquela altura, qual é o principal ponto? O Pikachu, ele sempre foi um cara de grupo. Ele sempre foi um cara extremamente comprometido. O Pikachu começou aquela Copa São Paulo, e porque isso foi muito marcante, porque era muito claro que o Pikachu ele tinha mais potencial do que você lembra do Gleicinho, lateral direito? Lembro. Só que àquela altura, cabelo de boneca velha, o Gleicinho já estava e tudo, e começou como titular o primeiro jogo. No segundo jogo, o Pikachu entra, faz gol contra o Palmeiras, assume, joga o terceiro, mas mesmo assim, cara, ele sempre se dedicando nos treinos, sempre foi extremamente aplicado, extremamente voluntarioso, e no Paysandu isso também ficou muito claro, né? Então, assim, o comportamento do Pikachu, ele sempre foi um cara aplicado, dedicado, atleta, de grupo. Então, assim, não vejo qualquer tipo de problema em relação à idade, em relação à característica, comportamento, muito pelo contrário. Então, é como o Michel falou, qualquer tipo de coisa que seja levantada para essa questão de vai dar certo ou não, é muito também por ser daqui. Porque um cara com o rendimento do Pikachu, com a carreira do Pikachu e com a bola que tem o Pikachu, em qualquer outra situação seria analisado como uma grande contratação. Só um detalhe, tá? Tem aqui o Paulo Balesteiro, diz assim, ó: bom dia, o Paulo Henrique Ganso me falou que vai ficar no Fluminense. Independente do Ganso, só para confirmar a informação que o Michel trouxe agora há pouco aqui, o representante do Ganso também representa outros atletas. Então, assim, é importante que se veja se esta reunião foi tratado, claro, só o nome do Ganso, ou se outro atleta que também é representado por este empresário que estava na reunião, ele também estava na fita. 11 da manhã, mais 4 minutos.